De que forma o agronegócio você consegue recuperar o crédito de PIS e COFINS? Como é que se dá? Porque você tem créditos presumidos, por exemplo, você tem empresas que são empresas exportadoras. Tem alguns detalhes na legislação. Então, por exemplo, você tem um programa para agropecuária que chama ProLeite. Então, muita gente não sabe e aquilo ali é geradora de crédito. Então, o cara tem ali crédito de PIS e COFINS que ele poderia ter aquilo ali dentro do sistema dele e se creditar de PIS e COFINS, né? E ele não se acredita disso. Então o agronegócio, eu posso dizer para você hoje em dia que é um sistema bastante desonerado, né? O Brasil desonerou bastante o agronegócio e o agronegócio, por ter uma força política, né, conseguiu incrementar vários créditos, né, de PIS e COFINS, de várias desonerações, e isso muitas vezes o cara não acompanha isso. Então, você pegar uma empresa dessa do agronegócio que tiver no lucro real, amigo, é para ficar rico. Então, Júlio, só para esclarecer para os nossos internautas, isso se aplicaria, porque veja, Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, você tem grandes produtores, mas, de modo geral, na Bahia, você tem pequenos produtores. Sim. Tá? Mato Grosso, você tem grandes produtores, você tem Goiás com grandes produtores, volto a repetir, Bahia, você tem pequenos produtores. Quando você fala, por exemplo, em criação de gado, boa parte dos produtores de gado na Bahia tem um plantel tipo 200 cabeças, né? Negócio de 200, 300 cabeças, que são pequenos produtores. Então, a Bahia é feita de pequenos produtores rurais. Isso se aplicaria também ao pequeno produtor ou somente esse sistema, ou somente ao grande produtor, somente ao grande agronegócio? Primeiro passo que eu quis esclarecer. Não, ao médio e grande, ao pequeno. O que você chama de médio? Normalmente, para ele poder se beneficiar disso aí, ele precisa ter uma empresa, então tá na pessoa jurídica e não na pessoa física. Tem que ser lucro real? Lucro real. Tem que então, ser só para a gente. Então, assim, então percebe que a gente já começa a funilar, porque são poucos produtores na Bahia que não é um número muito grande que está no lucro real. Não são tão poucos assim, né, Wadi? São poucos, mas... Eu digo poucos em relação ao quantitativo, que a maior parte, acho que 80% é pequeno produtor. Por exemplo, você tem empresas aqui na Bahia que você vende fertilizantes, vende sementes e tal, e tem uma desoneração grande, e tem creditamento de PIS e COFINS sobre isso, forte, né? Até um pouco tempo atrás eu estava estudando as empresas desse setor e aqui na Bahia tinha 1.500. Então é pouco, mas não é. Mas é 1.500, são 1.500 empresas, né? Então, assim, só nessa área de fertilizantes e tal, e a gente tem alguns clientes que a gente fez esse trabalho aí, recuperou valores bons, né? Então tem oportunidades, né? A gente tá aí vendo isso, né? Então o pequeno produtor rural, ele não vai ser alcançado por esses benefícios, porque ele, como produtor na pessoa física, também já tem uma série de benefícios, né? Mas isso aí vamos dizer assim, é um número restrito de empresas no lucro real, empresas que estão em determinados setores desonerados, né? Então são menos, mas a gente ainda encontra muitas empresas aí que estão desassistidas, né? Infelizmente, e com muito dinheiro ali, né, dando possibilidade de recuperação. Tá. Então, você já pontuou aqui, agronegócio tem possibilidade, você já colocou aqui algumas teses que tem possibilidade de recuperação, e a gente está falando de recuperação administrativa. Isso, tudo agora, administrativo. Uma coisa que... Não estou mais fazendo nada judicial. Judicial, a gente tem um contencioso no escritório, que é outra área, outro pessoal que cuida.
é o pessoal que está plantando para receber lá na frente. O administrativo é um trabalho que a gente faz e a gente recebe isso aí 45, 50, 70, 80, 90 dias. É uma coisa muito rápida. Mas era exatamente isso que eu ia te perguntar, Júlio. Uhum. Porque você sabe e muito bem que quando você lança o crédito, né, e você tem essa liberdade de lançar crédito e se creditar ali no sistema da Receita, muita gente tem medo. Existe ainda um preconceito, existe um medo de que no futuro a Receita venha contestar aquele crédito e venha cobrar. Tá? Aquele crédito que foi naquele momento lançado como crédito, a Receita entenda que na verdade você lançou um crédito de forma indevida. Qual o risco da compensação administrativa? De que forma você faz para mitigar esse risco? Olha, quando a gente faz uma avaliação, né, a gente faz uma classificação desse risco em provável, possível e remoto, tá? Utilizando dentro da própria sistemática tem uma norma de classificação contábil americana que ela considera o seguinte: se você já tem uma decisão de um tribunal superior em repercussão geral ou em recurso repetitivo, aquilo dentro da norma, da própria norma de classificação contábil americana, ela é remota. Então, o risco remoto é aquele menos de 25% dentro da classificação de auditoria, né? Então, para a gente fazer uma recuperação dessas, todas essas aí que eu falei para você, são teses que já estão pacificadas dentro de um sistema judicial e que o risco é remoto. Então, a gente oferece esse trabalho para o cliente, obviamente, porque lá vai ter solução de consulta, vai ter solução de consulta da Receita Federal dentro desse sistema, ou vai ter alguma decisão do CARF, que é o Tribunal Administrativo, né, que está ali chancelando aquela decisão. Então, você tem, por exemplo, a Receita Federal, ela entende de uma forma e o CARF, que julga os autos de infração, entende de outro. Então você tem que se alinhar, né, no posicionamento do CARF. E o CARF, o regimento interno do CARF, ele diz o seguinte, que as decisões do CARF, eles não podem contrariar as decisões do STF em repercussão geral e nem as decisões do STJ em recurso repetitivo. Então, se você tem um risco de ter uma autuação, mas por outro lado, você tendo decisões do CARF, da Câmara Superior, aquilo ali mitiga esse risco. Então, essa avaliação a gente faz e mostra ao empresário na hora da tomada do crédito para tomar a decisão dentro de uma classificação, né, vamos dizer assim, em termos percentuais. Então, remoto, possível, provável, né? Então, é por aí que a gente trabalha. Então, se tem de um lado a possibilidade de uma autuação, a gente identifica e mostra para ele, né? Olha, aqui você vai ter esse risco, é provável, é possível, é remoto. E aí se faz a tomada de crédito dentro dessa sistemática de risco, né? De avaliação de risco. Obviamente que a gente, tudo isso embasado nas decisões do Supremo e do CARF.